Olá, boa noite. Boa noite. Eu só quero que vocês me digam se vocês estão me ouvindo. Eu quero tipo um ok, um boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Boa noite. Obrigado, Amanda. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu dar uma conferida no YouTube. Boa noite. Vamos dar uma boa noite pro pessoal do YouTube. Estou muito feliz em poder estar aqui hoje, compartilhando esse bate-papo com vocês. Primeiramente, meu nome é Márcia Regina Schulz, eu sou professora da Escola Técnica SEG de Santa Rosa, eu sou professora dos componentes de legislação, ética profissional, em todos os cursos que a escola oferece. Há 7 anos eu já dou aula na escola, no grupo SEG. Boa noite, pessoal de Santa Maria, sejam bem-vindos. Santa Rosa, quero agradecer muito, Caxias, quero agradecer muito, muito, muito o convite da mantenedora para fazer essa live hoje, esse bate-papo, tentar chegar um pouquinho mais perto dos nossos alunos, que desde o início da pandemia a gente está de forma online, remota, né, tentando agregar cada vez mais valores e dar o melhor de si para os alunos, né, como professores, como escola, como grupo, né? Boa noite, Alex. Oi, Tamara, segue Porto Alegre. Quero muito, 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 muito mesmo agradecer a Nicole de Porto Alegre, a minha instrutora técnica de como mexer aqui na live, como fazer isso. Nicole, muito obrigada pelo carinho, pela tua dedicação, né? Também quero agradecer a direção e a coordenação pedagógica da Escola Técnica SEG de Santa Rosa. Quero agradecer muito, muito, muito sempre o carinho de todos os professores da escola, ao qual faço parte, de todos os cursos técnicos, e quero agradecer muitíssimo aos meus professores, porque eu também sou coordenadora técnica do curso técnico em administração e técnico em contabilidade. A minha equipe, amo vocês, obrigado, obrigado, obrigado pelas parcerias, pela luta diária da qualificação dos nossos alunos, mas também deixo aqui o meu carinho para toda a escola, porque a gente é um grupo imenso, mas um grupo muito unido. E aquele beijo especial e a saudade imensa da professora, mais conhecida como a professora Foca em mim, né? Que tá aqui ela, ó. É impossível ela não estar junto na live, né? Ainda mais falando sobre criatividade. A nossa querida amiga Foca, né? Que a gente faz questão de ter junto. Tupanciretã, bem-vindos, sejam bem-vindos. Como diz o bom gaúcho, se aproxega, vamos bater um papo. Deixa eu dar uma olhada lá no pessoal lá do Facebook. Olha só, Gisele, Porto Alegre, boa noite. Boa noite, Amanda, Leonardo. Muito boa noite, Jéssica. Oi, tu tá ali, Jéssica. Oi, tudo bem? Prof. Fátima, boa noite, Prof. Fátima. Seja bem-vinda. Queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos, familiares, professores de toda a rede. Hoje a gente vai falar do quê? Criatividade.
tão essencial. Professor, eu vou ter que dar. Oi, professor Josier, seja bem-vindo. A criatividade é algo tão importante na nossa vida. E a pandemia veio para nos mostrar o quanto essa criatividade precisa estar cada vez mais ativa, né? Eu preciso me desenvolver, eu preciso olhar com outros olhos aquilo que eu já tenho, que já está me apresentado. E para isso, boa noite Porto Alegre. E para isso, eu preciso alterar alguns status, alguns meios, né, que acabam, que eu já tenho desenvolvido na vida. E como é essa criatividade que a gente tem, né? Eu estava hoje me organizando, me arrumando para a live, eu estava pensando, o pessoal do TAC que já foi comigo para a praça ter aula, lembra? A primeira turma, quando a gente foi a primeira vez ter aula efetiva, aula sobre ética, aula sobre legislação, sentado na praça, alteramos o local, mas ao mesmo tempo conseguimos compreender o mundo e a sociedade ao qual nós vivemos no ambiente. Isso significa o quê? Que educação efetiva, que uma boa educação, ela pode estar em qualquer lugar. Eu só preciso me predispor para isso. E a criatividade nos ajuda muito. Boa noite, Diri Terezinha, nossa Diri lá de Santa Rosa. Boa noite, boa noite. E essa criatividade, quando eu venho desenvolvendo, ô, Fábio, oi, Franciele, tudo bem? Sejam bem-vindas, meninas. Essa criatividade que eu tenho é uma criatividade que a gente tem lá quando a gente é criança. Quando a gente é criança, essa criatividade ela é muito aflorada, bastante aflorada. A gente nasce criativo, a gente desenvolve essas criatividades. Isso é a essência do ser humano. Até às vezes por uma questão de sobrevivência, né? A gente consegue ser bastante criativo. Santa Maria, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz em estar hoje aqui. Isso, bom, você já podem estar vendo, né? A Prof. Márcia, ela é assim, ela é feliz, né? Ela está sempre, estou sempre com muitas esperanças. Eu acho que tudo tem que ter bastante esperança para as coisas serem boas, né? Segue São Luís Gonzaga, pertinho de Santa Rosa, nossos colegas mais próximos de escola que nós temos, o pessoal de São Luís, né? Mas o que acontece durante essa trajetória de vida que a gente vai acalentando aquela criatividade, que a gente vai abandonando um pouquinho a nossa criatividade, né? São os nãos, alguns nãos que a gente recebe na vida que acabam fazendo com que a gente desenvolva pouco essa criatividade. Ou pega ela e guarda lá no cantinho do coração lá e para de inventar coisas e olhares diferentes, né? E Porto Lucena, oi, Noeli! E essa criatividade, essas habilidades criativas, elas ficam guardadas. E elas precisam de gatilhos. E esses gatilhos são os que vão nos dar uma propulsão para a vida. Porque olhar para a vida com esperança, olhar para a vida com certezas, não nos deixa ocioso. Porque não tem coisa pior do que a gente deixar a vida de forma bastante ociosa. A gente começa a desenvolver doenças não só psíquicas, como doenças também do corpo, né? Alma e corpo adoecem quando a gente para de ativar as vontades criativas que a gente tem. Então, esses primeiros nãos são quais? Primeiro em casa, né? Quando a criança tem uma vontade de desmontar o brinquedo, ele ganhou o brinquedo, ele desmonta aquilo lá. Quem deu o brinquedo dá uma piradinha, né? Meu Deus, eu recém comprei isso, tu já tá desmontando, né? Deixa a criança desmontar. É a curiosidade que faz com que ela desenvolva esse poder criativo. Eu quero saber como funciona ou o que tem aqui dentro. Esse monta e desmonta de peças. Acho importante as crianças hoje em dia, a criança da geração da tecnologia, jogar, continuar a fazer jogos, né, no computador, no tablet, no celular. O que às vezes demanda é um olhar mais aguçado do adulto de quanto tempo essa criança está nesses equipamentos. Mas os jogos são essenciais para a melhoria da vida.
É verdade, Ana Paula, não é a primeira palavra que realmente aprendemos na vida, é verdade. Então, lá em casa, o pai e a mãe dizem assim, ou a criança quer inventar uma coisa nova. Não, 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 não faz isso, não, tu não vai conseguir. Mas não deixou nem ele tentar, né? Porque ele resolveu transformar um brinquedo em outro brinquedo. Então, nem tenta porque não vai dar certo. Essas podas que a gente começa a receber desde a infância. Ou quando a gente quer fazer alguma coisa e daí, mas isso não é por maldade, né? Existem outros fatores às vezes que acontecem. Aí às vezes o pai e a mãe dizem assim: "Não, deixa isso para depois. Quando tu crescer, agora tu não pode". Mas não deixar experimentar, né? É preciso. Aí depois, conforme a gente vai crescendo, esses nãos vêm para a fase escolar, né? Ainda existem algumas escolas e algumas pessoas que têm um olhar da escola muito industrial, né? Que as crianças têm que fazer tudo padronizado. Eu sou de um outro tempo. Eu sou do tempo em que, se a criança pintasse a copa da árvore cinza, a professora provavelmente ia dizer: não, isso não é cor da copa da árvore, a árvore é verde. Mas como que não? Não tem algumas árvores que têm uma nuance acinzentada? Claro que tem. Então, esse processo criativo, alguns tempos atrás, e algumas escolas ainda traduzem isso, em casa, alguns pais repetem, em que a criança tem que fazer aquilo que eles querem e não aquilo como a criança vê. Então, vai devagarinho, podando todo o seu processo criativo. Depois, com o tempo, a gente tem as questões sociais, né? Quando a gente vai para a escola, para a sociedade, para o mundo do trabalho, para a adolescência, para o mundo profissional, em que a gente tem os relacionamentos pessoais e interpessoais. E esses relacionamentos pessoais e interpessoais, às vezes, não concordam com algumas coisas que a gente gostaria de criar ou fazer. E quando isso acontece, essas podas, a gente também vai diminuindo mais ainda a vontade de querer movimentar esse processo criativo. Porque quando eu tenho um processo, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa diferente, eu preciso botar em prática. E às vezes, muitas das vezes, a gente precisa de ajuda, né? Precisa de alguns parceiros, que a gente vai falar sobre isso depois. Calma aí que nós temos tempo ainda, é recém a 19h12, né? Segue por a Cecília Meirelles. Eu tenho uma história com a Cecília Meirelles. Volta e meia, quando eu marco segue de Santa Rosa, eu marco a Cecília Meirelles de Porto Alegre. Até parece que eu dou aula lá em Porto Alegre, mas eu não dou aula em Porto Alegre, eu dou aula então, o pessoal, volta e meia, eu me faço ser parte de Porto Alegre, tá? Eu não sei o que tem, mas eu marco ali sempre Porto Alegre. Daqui a pouco alguém diz: Márcia, tu marcou Porto Alegre, não Santa Rosa. Mas ainda bem que me avisam, né? E nessa sociedade que a gente está envolvido, né, que a gente tem essas relações que acabam nos podando a nossa criatividade, nós também temos umas questões culturais, né, que é aquilo que a gente traz do pecado, do castigo, né, então são rótulos que nos são colocados e que nós mesmos também colocamos. Prof. Letícia Fabrício, bem-vinda, minha amiga, essa menina poderia fazer essa live para nós bater um bate-papo aí, eu e ela, sobre questões mentais, né? Esses rótulos que nós nos colocamos, e isso ia dar, olha assim, umas 4 horas de live, mais ou menos, porque a gente briga para ver quem fala mais, né? Isso aí, Fábio, deixa a criatividade fluir, deixa experimentar. Não tem como não experimentar, ser criativo se a gente não experimenta as coisas. Esses rótulos, essas crenças que nos colocam, ou que a gente mesmo desenvolve, com toda a cultura, com toda a história, precisamos lembrar que somos pessoas que trazem história. E a história das nossas vidas, a história dos fatos que acontecem conosco, influenciam na nossa criatividade, no nosso jeito de ser, né? Então a gente... Professor Regis, bem-vindo, meu amigo. Kiko, boa noite, boa noite. São esses olhares que nós temos, às vezes, para nós e para alguns rótulos, nos acabam nos impedindo de sermos criativos ou de continuarmos desenvolvendo essa criatividade, né?
Então, o que eu preciso para ser criativa? Além de alguns gatilhos que a gente vai falar depois, eu preciso ver a vida com alegria. Não tem como eu ser criativa se eu não for feliz. E esse feliz é com aquilo que eu tenho, é com aquilo como eu sou. Eu preciso ver a felicidade nas pessoas. Eu preciso amar pessoas. Eu preciso gostar de ser quem eu sou para desenvolver a melhor criatividade. Boa noite, Evandro, Lenara, Samuel, sejam bem-vindos. É essa criatividade que eu vou desenvolver porque eu tenho alegria. A alegria nos traz esperança. E se eu tenho esperança, eu consigo promover algo que me vai trazer uma melhoria na vida, que vai fazer um diferencial no meu dia a dia. Porque a criatividade é isso, resolver probleminhas que vão fazer um diferencial no dia a dia da nossa vida, seja pessoais ou sejam profissionais. Essa alegria, ela é incontestável. Por pior problema que eu tenha, eu consigo fazer com que essa alegria traduza que o meu problema, ele é só uma pedrinha, mas que eu vou dar uma resolvida, vou dar uma contornada, vou dar um chute nessa pedra logo de uma vez e vou lá e vou encarar a vida como tem que ser. E essa alegria faz com que eu olhe o mundo como ele é. Eu não viva de falsas lembranças, ou eu não viva de falsas percepções. A gente falou tudo, a gente mostra nos olhos o que sentimos, é verdade. Então, você está se dizendo muito, né? Sorria com os olhos, por causa das máscaras. Isso aí, sorria com os olhos, olhe nos olhos, sinta as pessoas. Nós somos uma escola que tem a área da saúde como primordial, né? Então, eu sempre, quando eu vou fazer uma palestra para as meninas da enfermagem, lá para as profs, beijos para as profs da enfermagem, eu estou dando aula para o pessoal da radiologia, que eu tenho uma paixão imensa, que também tem ali ó, o parceiro deles, né? Quando eu estou com o pessoal da área da saúde, eu sempre digo, parabéns, essa é uma das melhores profissões do mundo. Se você não ama pessoas, se você não tem a empatia, você não pode ser da área da saúde. E a gente vê o brilho e a vontade de ajudar, que é a essência da área da saúde. O ajudar, o cuidar do outro, o outro primeiro e eu depois. Prof. Fátima, o essencial para deixar a criatividade fluir é não ter medo de fracassar. Ó, meus parabéns. Vou anotar isso aí. Boa noite, Prof. Ivone. Perfeito, Prof. Fátima. Falou tudo. O essencial para deixar a criatividade fluir é não ter medo de fracassar. Vamos dar um toque nisso aí daqui a pouquinho. Eu preciso ter formas diferentes de ver a vida. Quando eu olho, eu escuto a história de alguém, e daí eu pego essa história como um modelo, como uma referência, como uma experiência, mesmo que eu não tenha vivido realmente essa experiência, eu consigo também melhorar as minhas condições de vida. A história das outras pessoas, escuto bastante os outros. A história dos outros também é referência para as nossas vidas. Talvez vai ter algumas peculiaridades diferentes do momento de cada um, mas eu também posso utilizar como exemplo. Vanessa, oi! A vivência, a ação e a experimentação. Agora eu fecho junto com a Prof. Fátima. Experimentar. Não se preocupe se vai dar certo, se vai dar errado. Crie aquilo que você tem desejo, busque o que você quer e depois a gente vê se deu certo ou se deu errado. Se deu certo, beleza, era esse o nosso objetivo, que desse certo. Agora, se der errado, é experiência, e toda experiência é válida. Tânia, a gente primeiro tem que se amar, se aceitar, sempre dizer que para nós mesmos, eu me amo, eu sou feliz. Verdade, Tânia, se você não tem aquele amor por você, se eu não gostar de mim, se eu não cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro. Eu não consigo ter esse processo criativo. Eu não consigo ver a vida com emoção. E eu preciso ter emoção, né? Segue Cruz Alta, Jéssica. Sejam bem-vindos todos. Só que para mim ter um processo criativo, eu vou tomar um gole de água. Porque se eu começar a falar, eu não paro mais, gente.
Pergunta para os alunos, vocês vão ver. Não paro mais. Se eu vou fazer um processo criativo, eu preciso de planejamento. Sem um bom planejamento, eu não consigo ter um processo criativo. Tá, beleza. Mas eu tenho que fazer o quê, Márcia? Eu não sei fazer nada. Ah, tu não sabe fazer nada? Dioneia! Oi, minha linda! Beijos, beijos! Se eu não sei fazer nada, eu tenho que buscar o conhecimento. Eu preciso buscar esse conhecimento. De que forma? Estudando. Buscando orientações de pessoas que já têm uma experiência, ou de que fizeram alguma coisa referente àquilo que eu estou com a ideia de executar, né? E eu preciso ter certeza que eu estou determinado em realmente agir. Quando eu tenho esse tipo de olhar, dentro do planejamento, essas duas perguntas bem respondidas, eu começo, então, a executar a ideia. Eu primeiro preciso saber fazer algo, e se eu não sei, eu vou buscar o conhecimento, e eu preciso estar determinado em fazer. Aí eu vou para a execução daquilo que eu quero fazer. Depois, eu preciso saber quem é o meu público-alvo. Quem é essas pessoas que eu quero atingir, né? Estudar te eleva às oportunidades. Verdade, Fábio, é verdade. Público-alvo, quem é esse público que eu quero atingir? E algo essencial que as pessoas esquecem de fazer quando elas estão nesse processo criativo delas. Prazo. Eu preciso aprazar as coisas na minha vida. Eu preciso botar um prazo, uma determinação. Quando começa, e quando eu começo a ideia e quando eu começo a botar em ação aquilo que eu decidi fazer, ou que eu estudei, né? Nunca se autossabote. A procrastinação é uma das maiores sabotagens que as pessoas fazem nas suas vidas. Elas têm a criatividade, elas sabem o que querem fazer, elas sabem fazer, mas elas procrastinam. O que é isso, procrastinar? É deixar para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Com foco e determinação, se chega onde quiser. Concordo com a Eduarda. Realmente, quando a gente tem um foco, foca, né? Foca e vai, não pensa muito, executa, você consegue chegar aonde você quer. Não procrastina. Então, não deixa para amanhã. Se vai fazer, faz hoje. Mas é pro futuro. Gente, o futuro é hoje. A pandemia nos mostra que esse futuro que a gente tanto almeja, a gente tem que planejar as coisas, tem que programar o que vai fazer, o que não vai fazer, se vai guardar dinheiro, se não vai guardar dinheiro, se vai viajar, mas a gente também tem que pensar que esse futuro ele é bem próximo, ele é aqui, ele é agora aqui que eu tô falando com vocês ao vivo, né? Agora, daqui a pouco, não sei, a gente não sabe, a pandemia veio pra gente ter esse olhar sobre a vida, o que eu quero para agora? O que eu quero para agora? Para agora eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero fazer algo diferente que eu nunca fiz. Eu quero ter o meu sonho, o meu sonho, eu ainda vou me jogar de paraquedas. Ainda vou fazer isso. Vai chegar um dia lá. Isso é uma vontade de fazer. Talvez eu faça isso um dia. Mas e agora? O que eu quero? Agora eu quero conhecer mais, agora eu quero desenvolver mais a minha criatividade, eu quero aprender, porque eu estou em casa trabalhando tanto no home office, mas eu também sou advogada e também o tempo todo em casa trabalhando. E quando você está em casa, você consegue descobrir outras coisas novas que você gosta, né? Porque a gente tem que ficar no isolamento, é preciso ficar no isolamento. Quanto mais a gente se isolar, mais rápido a gente sai desse negócio aí. Tá? Vai prejudicar todos nós, mas a gente precisa se cuidar. Então, eu não posso me auto-sabotar, eu preciso ter um bom network, eu preciso ter uma rede de contatos muito boa. O que é o network? Os nossos amigos, ou se não, as nossas parcerias, as pessoas que podem desenvolver junto com nós, né? O mundo parou, o tempo não. Verdade, Eduarda. Isso aí é essencial. Anota aí, povo, ó. O mundo parou, o tempo não. E esse tempo está passando. Esse ano, parece que nós estamos vivendo 10 anos, né? Está passando muito rápido e muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E esse acontecer muito tempo está nos fazendo, às vezes, ficar estagnado. E eu não posso ficar estagnada, porque 2021 está aí, daqui a pouquinho. E o que eu aprendi esse ano?
O que eu sei fazer esse ano? O que eu inovei esse ano, né? O que eu criei para mim e para os outros? Porque eu também tenho que pensar nisso. Quando eu desenvolvo a minha criatividade, eu tenho que pensar em algo que vai ajudar a mim e as outras pessoas. A criatividade está em fazer o que se pode fazer para alterar um status com aquilo que eu tenho disponível. A criatividade, ela não quer que você faça imensos gastos, entendeu? Que você faça mais gastos do que você já tem. Ela quer que você pegue aquilo que você tem e você desenvolva de forma diferente. Vamos lembrar de uma coisa? Quantas meninas, quantas senhoras sabiam mexer numa máquina de costura? Só que a vida delas estava levando elas para outros caminhos, outras profissões. E daqui a pouco elas tiveram que ficar em casa, ou elas foram, infelizmente, perder os empregos e tiveram que voltar para a máquina de costura, fazer as máscaras, porque não era suficiente o que se tinha. E quanto dinheirinho ganharam, né? Quanto dinheiro ainda estão ganhando, né? Fazendo as máscaras e ajudando, porque quanto mais pessoas fizeram, mais barato elas ficaram para nós, né? Então é isso, eu estou conseguindo ainda me desenvolver. Oi, Maria, obrigado, belas palavras, o que eu quero é para agora, o futuro é agora, não existe esse futuro, não é amanhã não, gente, é aqui, ó, estamos aqui, ó, todo mundo junto, tá? Então eu vou precisar dessas coisas disponíveis que eu tenho aqui. O que eu sei fazer? Não sei fazer nada, não sei nem fritar um ovo, tá na hora de aprender. Se tu não sabe nem fritar um ovo, amigo e amiga, tá na hora de aprender. A fritar um ovo, a fazer um pão, desculpa, a fazer um pão, a fazer alguma coisa. Porque isso amanhã depois pode ser minha renda, pode ser minha forma de trabalho, né? Eu posso começar a ganhar muito com isso. Desenvolver essa criatividade e relembrar algumas habilidades que a gente tem ajuda muito no processo criativo. Quando eu era mais nova, eu fazia muito bordado ponto cruz, que é muito bom. Hoje, poucas pessoas ainda fazem bordado ponto cruz, mas, de repente, amanhã depois, começa a voltar às escolas, precisa começar a bordar as toalhinhas das crianças, né? Quando começa a voltar lá no início do ano que vem, e alguém vai ter que saber fazer isso. E se tu já desenvolveu e já fez uma clientela, tua clientela tá fixa para o ano que vem. E até mais, porque um vai chamando o outro, né? Obrigado, Kelly. Que maravilha escutar você falar. Top, top. Eu decidi que este ano será o meu ano. O ano de abrir os olhos para as oportunidades, para o estudo, para me profissionalizar no SEG. Ó, bem-vinda, Kelly. Muito, muito, muito bem-vinda. Gratidão pelas palavras. Muito obrigada. E eu preciso, então, despertar esses gatilhos. Qual é o maior gatilho? A motivação. Qual é a melhor motivação que você tem? Diz aí para mim. Claro, eu não vou conseguir escutar vocês, mas eu vou dizer. A melhor motivação que você tem é você mesmo. Se você se automotivar, se você acreditar em você, você vai longe, porque você consegue executar tudo o que você quiser. É preciso planejar, se motivar e, às vezes, dizer alguns nãos para algumas coisas. Porque quando a gente está em casa, a gente perde muito o olhar. É a TV, é a internet, é um monte de coisa, né? É as crianças, é o marido, é a esposa, né? O pai, a mãe, que está ali tentando tirar o teu foco. Então, isso tu não pode. Então, se automotiva. Se planeja bem certinho os seus horários, os seus dias, seus estudos, que é possível sim. Comprar fone de ouvido, se não tem, todo celular hoje vem com fone de ouvido, bota fone de ouvido lá e vai estudar. Esquece, faz uma redoma invisível entre você, né? Então as parcerias eu já falei, renovar, dar novos significados às coisas que existem é a criatividade. Eu preciso reorganizar tudo aquilo que eu estou fazendo. A criatividade tem a ver com flexibilidade. Então, quando eu faço alguma coisa criativa, essa coisa tem que ser flexível, de fácil acesso, que as pessoas não vão gastar muito, né? Baixo custo e uma facilidade para todos, que todos conseguem, de alguma forma, chegar até aquilo que eu quero, ou vender, ou oferecer, porque eu posso oferecer um serviço que, vamos dizer, eu não sou muito boa em matemática, isso eu confesso para vocês, tá? Eu sou de humanas, eu sou de outra coisa, eu sou da leitura, não dos cálculos. Eu vou deixar para a Fátima e para o professor Paulo esse negócio de cálculo aí, tá? E quando
Mas vamos dizer que eu sou boa na matemática, né? Então, eu perdi o emprego. Eu trabalhava como vendedora numa loja e perdi o emprego. Então, hoje eu preciso de um grupo de pessoas, um network, para começar a dizer que eu posso dar algumas aulas para ajudar as crianças em casa, porque os pais estão ficando quase malucos, né? Porque os pais também tiveram que alterar os seus planejamentos em casa, porque tem que trabalhar, tem que dar aula para ajudar as crianças na aula, porque o ano não vai parar, como diz a nossa colega ali, o ano não para, a vida está andando, ela está girando. Então eu vou fazer o quê? Vou dar mini aulas de matemática, de reforço escolar, ajudo esses pais e ganho meu dinheirinho. O que eu fiz? Eu tinha o conhecimento, eu sei matemática. Eu sei matemática, né? Eu sei matemática. Eu flexibilizei. Eu vou dar aulas particulares ou exclusivas para as crianças. Por quê? Os pais precisam dessa ajuda. Eu vou fazer um custo baixo para ajudar. Eu preciso me sustentar e eu preciso ajudar. Só que para mim dar essas aulas de matemática, eu preciso estudar. Sem estudar, eu não consigo dar essas aulas. Então, o conhecimento é essencial para essa produção criativa continuar me efetivando e não me deixando a vida procrastinar. Beleza? Eu tenho uma história para vocês e uma lenda. Diz que é uma lenda. Eu não sei. Que é a lenda da pasta de dente. Talvez alguns de vocês conhecem a lenda da pasta de dente. Diz que lá numa época, diz que aconteceu isso lá em Nova York. Logo que já estava bem efetivada a questão da pasta de dentes, escovar os dentes 3 vezes por dia, e 3 vezes por dia, e as vendas estavam um pouquinho baixas, né? Porque assim, já falei, né? Eu sou de outra época. Na minha época, o tubo da pasta de dente era um aço, não é aço, esqueci, um inox, um negócio assim, eu não sei que material que era aquilo, mas aquilo era duro, para te apertar aquilo, tirar a pasta de dente, aquilo era um terror. E o orifício que saía era bem pequenininho, então tu tinha que fazer muita força. Quando tu era criança, meu Deus, tinha que chamar o pai e a mãe para apertar a pasta de dente, porque não tinha como. Diz a lenda que uma indústria de pasta de dente chamou os funcionários e disse, ó, vai ganhar uma porcentagem da fábrica quem inventar algo para nós aumentar as vendas, porque agora as pessoas já estão acostumadas e sabem da importância da higienização bucal 3 vezes por dia. E só que nós precisamos aumentar as vendas. Segundo a história, a lenda, diz que um funcionário disse que era bem simples, era só aumentar o orifício, que quando você apertava ia sair muito mais pasta de dente e você gastaria muito mais. E depois, com o tempo, esse tubo virou um plástico que facilitou o apertar. E daí sai mais ainda, né? Se a gente não tem esse cuidado, sai mais ainda. O que é isso? Criatividade. Foi eu olhar a pasta de dente, que se eu aumento, se é verdade ou não, eu não sei. Mas é uma lenda que corre aí no mundo da administração, em que se eu olhei para a pasta de dente, eu olhei para aquele tubo e vi que se eu faço de plástico, ele sai mais fácil e que se eu aumento, as pessoas gastariam muito mais, consequentemente, eu venderia muito mais. Daniel, vou me desvincular com ele. Aí eu tive que parar de rir. Oh, desculpe, Daniel, viu? Vou me desvincular que segue. Ai, Daniel, calma, daqui a pouco tem Grenal. Olha aqui, ó. Tá? Vou fazer o quê? Eu não tenho do Inter, tá? Mas obrigado pela brincadeira, viu, Daniel? Eu agora levei um susto, Daniel quase me matou, não é um pano de chão, não. Olha meu cavalinho do Grêmio aqui, daqui a pouco a gente se vê lá, hein? Vamos ver, Daniel. E a minha outra história é a seguinte, eu estava olhando esses dias de televisão, e no programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É um programa muito bom, que ele traz muita coisa criativa para nós. Ainda mais uma cidade como a nossa, que ainda é interiorana, né? E eu estava olhando lá, eu me lembrei muito do pessoal que vai ser os últimos que vão agora poder voltar depois da pandemia, que é o pessoal das festas, né? Do entretenimento. Uma senhora que tinha uma casa de festas, ela não fechou tudo. O que ela fez? Ela começou a observar os restaurantes que entregavam comida quando as pessoas pediam. Então ela chamou
a moça do salgado, a moça do bolo, a moça da decoração, o rapaz o rapaz da decoração e ela que tem a casa de festa. Começaram a fazer pequenos kits, né, tanto de decoração como de salgados, um mini bolo, e ela, como tinha a casa, ela pegou o carro dela para fazer, então, a casa da festa. Então, o que ela combinou? Cada convidado recebe, antes da aniversariante, o kit, bolo, salgadinho e decoração. Ela já pega o presente da aniversariante. Ela vai, o último lugar é a casa da aniversariante. Então ela leva a mesma coisa. Cada um recebeu, a aniversariante recebe e ela ainda entrega os presentes da aniversariante. Determinada hora, eles se conectam todos e daí ela faz uma música, ela chama um palhaço para as crianças e aquilo começou a alterar o que tinha sido cancelado da agenda dela, começou a retornar tudo, porque é uma geração que nasce na tecnologia. Então, para eles fazer uma festa online, fazer uma festa no tablet, selecionando, para eles isso é bem normal, né? Para nós, que já temos uma certa idade, ou para mim, que já temos uma certa idade, é tudo muito ainda estranho, inovador, mas a gente tem que se adaptar, porque a tecnologia está aí, e veio para isso, e ela sempre vai ficar, e cada vez melhor, a gente se conectando cada vez mais. Então, esse olhar diferenciado que ela teve para a casa de festa dela, não ficou mais ninguém desamparado. Todo mundo continuou ganhando. O rapaz da decoração, a menina do doce. É isso que a gente precisa olhar, essa diferença nas coisas, inclusive com convite. Então, quem fazia os convites da gráfica, as lembrancinhas, também continuaram ganhando. É um olhar diferente, que algumas pessoas vão aprovar, outras não, ainda vão preferir o estar próximo, né? Vão preferir adiantar, mas é uma coisa nova que dá para se fazer e eu acho que, no meu modo de ver, as crianças acho que gostariam muito mais, porque elas podem mesmo assim estar se vendo, né, na internet, e o palhaço fazendo uma brincadeira, ou uma música, para alguém dançar, uma prenda, alguma coisa assim. Pelo que eu consegui ver a reportagem dela, foi maravilhoso, e ela conseguiu melhorar, né? A criatividade, então, é a arte de se permitir fazer, como disse antes a prof. Fátima, errar e acertar, acertar e errar. É isso que nos faz ter a criatividade como propulsão da vida. Tentar. Se você não tentar fazer as coisas, você não vai saber se deu certo. E eu preciso saber se vai dar certo, se eu fizer. E daí nós temos que pensar em outras questões. Nós temos que cuidar os 3 tipos de críticos que nós temos na vida, né? São aqueles que às vezes nos inibem de ter essa criatividade. Ou vocês acham que eu sempre fui assim, falando? Não, eu não sempre fui assim, não. Eu já fui tímida, e bem tímida. Mas o que aconteceu? Eu precisava me desenvolver, porque senão, se eu não começasse a falar, se eu não começasse a aprender a falar em público, eu ia ter uma dificuldade muito grande em ser advogada, em ser professora. Eu precisava me desenvolver. E agora eu estou praticamente uma youtuber, né? Praticamente. Só está faltando um pouquinho de tempo para fazer esse negócio aí, mas eu estou amando, que eu tenho um canal também, viu? Quais são os críticos que a gente precisa olhar com carinho? Primeiro, são os críticos os que têm medo. Quando eu digo que eu vou fazer uma coisa, a pessoa vem para mim e diz assim, não faz isso. Não, isso não vai dar certo. Vai estragar a tua imagem. Não faz isso. Que tem esse crítico? Esse é aquele que ele não tem coragem de fazer. E daí ele tem esse medo dele, passa esse medo para ti. Não faz também, né? Qual é o outro crítico? Esse crítico a gente tem que guardar no coração, bem guardadinho. São os críticos que nos amam. Aqueles que têm medo que a gente se machuque quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente quer inovar, quando a gente quer fazer diferente, né? Então, para esses a gente tem que ter um olhar assim, mas eu vou tentar, tu me apoia? Ele vai, sim, eu te apoio, mas eu acho que não vai dar certo, mas tu me apoia? Então vai, entende? Esses são as pessoas que nos amam realmente, né? Amigos, familiares, que eles só não querem que a gente se machuque. E daí a gente tem aqueles críticos que não gostam muito do sucesso alheio. Gente, esses aí, assim, bloqueia. Brincadeira, né? Deixa.
simplesmente deixa eles. Que são pessoas que não têm coragem, que não têm vontade de fazer, então eles dizem que não vai dar certo o que tu quer fazer. Oi, Cati! Ai, saudade, minha linda! A Cati já se formou conosco. Bem-vinda, meu amor! Saudade, 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 saudade. Esses críticos, assim, têm um pouco de medo, esses a gente, assim, são amigos também. Mas a gente precisa só deixar eles, mostrar para eles que aquilo que você queria dá certo e incentivá-los a fazer. Você não pode brigar com eles, né? Você tem que incentivar, inclusive aqueles que não gostam muito do sucesso da gente, que eles também podem fazer, que você apoia eles, mesmo eles não apoiando vocês, para alterar essa criatividade. Aí vocês vão me dizer assim, Márcia, muito legal, muito bonito o discurso, olha, meus parabéns, tá lindo tudo que tu falou, mas assim, ó, eu não sou criativo. Aí eu te digo um negócio. Ah, é? Tu é criativo. O que tu tanto tá fazendo é mostrar essa criatividade. Sabe por quê? Porque é inerente do ser humano ser curioso. Toda pessoa que é curiosa é criativa. Todos nós somos curiosos em algum momento da vida, né? A coragem, ela vem junto com o medo. E esse medo é essencial para a nossa coragem, porque esse medo, às vezes, ele nos limita. Porque às vezes tu tem a criatividade, tu bota em ação, o plano não está mais dando certo. E aí o medo vem e diz assim, deu. Mesmo tu tentou, não deu certo, está na hora de parar. Então é sempre bom ter esse medo junto aliado à coragem. Porque o medo, ele não é limitante, ele nos dá uma direção. É assim que a gente tem que encarar o medo, uma direção, ele nos dá um controle. Claro que tudo que é excessivo já tem alguns outros vieses, né? Então, o medo excessivo já é um outro tipo de viés. E esse medo, a gente não pode se limitar, não dá para se limitar. Hoje em dia, para o mercado de trabalho, a limitação eu diria que é quase um encarceramento pessoal. Porque se você se limita, se você não bota para tentar fazer alguma coisa, para criar algo, para inventar algo, você acaba tirando você mesmo do mercado de trabalho. Não é que as pessoas não gostam de você, não é que você não tem competência, não é que você não é profissional nas coisas, mas é porque você se limitou, né? Você não tentou algo diferente, você parou de estudar, não tem uma visão ampla das coisas que está acontecendo, você precisa ter uma visão do mundo hoje. Não tem como você estar no mercado de trabalho e você não ter uma visão mundial, né? Não saber o que é aquilo que aconteceu lá no Líbano, ontem, né? Acho que foi ontem, né? O que aconteceu lá. Você precisa saber o que está acontecendo. A pandemia veio para nos mostrar isso, que nós estamos todos ligados. Começou num lugar e foi indo e está no mundo. E se está no mundo, o problema é de todos nós. E todos nós podemos resolver. Claro que podemos, quando nos unimos. E quando você se limita, você para de estudar, você começa a ficar separado do mundo porque você quer. Então esse processo criativo tem que vir para não se autolimitar. E eu sempre digo que a gente tem que saber, tô quase passando o meu tempo, daqui a pouco a minha amiga lá, a Nicole, vai dizer, chega, Márcia, para de falar. É preciso ter técnica para as coisas. E eu só consigo ter técnica para as coisas quando eu estudo. Então, para resumir, assim, gente, resumindo, a criatividade é resolver problemas diários de forma flexível que vão resolver problemas pessoais e profissionais. Vou ocupar a palavra da Tânia aqui, é uma explosão de conhecimento que faz com que você tenha criatividade. E quando você olha o mundo e você tem essa explosão de conhecimento, você consegue transformar esse processo criativo ativo. Às vezes nem dormir tu não consegue, porque tu pensa tanto na criatividade, que naquilo que tu tá criando, naquilo que tu quer fazer, e tu bota tanta energia e tanta alegria que você não consegue mais nem dormir.
mas aí tu tem que dar uma descansada. Mas isso é bom, porque tem vida. Aí eu retomo lá no começo, tem alegria. Sem alegria, não tem como conseguir um processo criativo efetivo, né? E daí eu trago para vocês uma recordação de Richard Wurman. Ele é o criador do TED. Quem não conhece o TED, vocês botam no YouTube lá, no Google, TED Brasil, TED Estados Unidos, né? São palestras que tem muito boas, que a gente aprende muito com essas palestras gratuitas. Depois que passa o evento, eles liberam elas gratuitas, né? O pai dele dizia assim, que você não precisa saber todos os livros da enciclopédia. O que você precisa saber é achar o problema no livro certo, porque você conhece a enciclopédia. Claro que quem é mais novo não vai saber muito bem o que é uma enciclopédia, mas uma enciclopédia é um kit de livros, vamos dizer assim, e que cada livro trata de um assunto. Então, você não precisa conhecer todos aqueles livros. Existiam enciclopédias antigamente de 200, 150 livros. Você não precisa saber tudo que está ali. O que você precisa saber é apenas aonde encontrar a solução do problema. E é isso aí. Eu não vou saber tudo, gente. Eu não vou conseguir conhecer o mundo inteiro e todas as suas nuances. Eu só preciso saber qual é o ponto que eu quero para resolver o problema e acertar o problema. E acertar, né? Ou errar, tanto faz. Mas é tudo a experiência. Preciso fazer isso, né? E Albert Einstein nos ensina que a criatividade é contagiante. Passe adiante. Isso aí, eu aprendi, eu errei ou eu acertei. Não interessa. Desenvolva isso, ensine os outros a desenvolver a criatividade. Crie coisas em conjunto. Faça parcerias que vão trazer para a tua vida o melhor que você pode desenvolver. Não tenha medo. Não tenha medo de você, não tenha medo dos outros. Crie e recrie, e crie de novo. Faça da vida uma constância e determine aquilo que você quer. E, para finalizar, então, porque o meu tempo já passou, eu quero deixar a frase do consultor Leandro Vogel, acho que eu acertei o nome dele. Ele diz assim, a criatividade não acontece no vácuo. Que é isso? Se eu estou ocioso, eu não vou ser criativo. Se eu não tenho conhecimento, eu não vou ser criativo. Se eu não faço parcerias, eu não consigo criar. Ela precisa de insumos. Quais são os insumos? Conhecimento, estudo, parcerias, alegria, desenvolvimento, tirar aquela criança para fora de novo, né? E criar e recriar, não se preocupar muito com os outros, se preocupar consigo, alterar suas vontades. Aprenda algo novo todos os dias. Vá lá e busque o conhecimento todos os dias. Volte a estudar. E ler, leitura, gente, a leitura, ela, além de nos fazer viajar, a gente altera vocabulário, a gente se desenvolve melhor. Não importa o assunto, mas aprenda todos os dias. Não importa a complexidade. Meu, isso é muito difícil. O pessoal da legislação, quando deu aula, ontem ainda me disseram, meu, prof, isso é muito difícil. Eu disse, calma, é com o tempo. É ler, reler, interpretar as palavras e a gente aprende. Eu tento fazer com que a aula de legislação seja uma das aulas mais queridas pelos alunos, porque realmente a legislação tem que gostar de legislação. Ai, Kátia, obrigado. A Kátia é testemunha, viu? Pelo jeito ela se apaixonou pelo direito também, viu? Um dia sem aprender é um dia inútil. Não tem como passar por essa vida e não aprender pelo menos uma coisa durante o dia. É preciso aprender, nem que seja com as outras pessoas, ouvindo suas histórias, suas experiências e os seus conhecimentos. Gente, são 19h49. Aí eu tenho que terminar. Quero aqui agradecer muitíssimo novamente a minha grande amiga, que a gente se viu antes ali, a gente não se conhece pessoalmente, a gente não se conhece, mas eu e a Nicole ainda vamos nos conhecer. A minha amiga ali, a Nicole, que me ensinou o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer nessa live, porque essa é a minha primeira live sozinha. E, de novo, agradecer a diretora da escola, a professora Terezinha, a coordenadora pedagógica, a Miriam, todos os meus queridos amigos professores,
da Escola Técnica SEG de Santa Rosa, meus amigos, meus parceiros, meus colaboradores, adoro vocês de paixão, vocês sabem o quanto. E meus alunos, se tornaram amigos para a vida. Eu tenho saudade de vocês, eu tenho saudade de tudo que a gente já viveu na escola. E aos professores de toda a rede e toda a equipe da rede, muito obrigada por tudo. A mantenedora também, e quero deixar aqui o meu abraço. Obrigada, muito, muito, muito obrigada. E uma boa noite a todos vocês. E viva o Grêmio! Viva o Grêmio! Ficam com Deus, que vem seu melhor daqui a pouquinho, tá bom? Beijos, gente, beijos.